Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Meu nome é Nathan Teixeira e hoje nós estaremos continuando o estudo que nós estamos fazendo. Se você está acompanhando, se tu acompanhou os últimos vídeos, você sabe do que nós estamos falando. Esse é um estudo acerca do tempo do fim, acerca das profecias bíblicas, dos sinais que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Com os últimos 3 vídeos, na verdade, o último vídeo eu acabei dividindo ele em 2 partes, porque ele acabou ficando muito grande, então eu fiz a parte A e a parte B. Então, basicamente, nos últimos 3 vídeos, a gente respondeu a pergunta que é: em que tempo profético nós vivemos hoje? Então, através da palavra de Deus, através das profecias que nós estudamos em Daniel 2, em Daniel 7, em Apocalipse 13, Apocalipse 17, comparando as profecias, vendo as interpretações que a Bíblia nos dá sobre elas, conseguimos estabelecer o ponto que nós nos encontramos hoje. Nós vimos tudo que já se cumpriu até o tempo presente e o que ainda falta se cumprir até que o Senhor Jesus Cristo volte. Então, basicamente, pelo que a gente estudou, o que nós estamos esperando agora é a manifestação do último reinado dos homens ímpios nessa terra. Um reinado específico que vai ser o reinado o qual o anticristo liderará. O último reinado em que o anticristo estará reinando. Esse reinado que no final dele, Jesus Cristo voltará nas nuvens dos céus, com poder e grande glória, para estabelecer o seu reinado eterno, que nunca mais vai passar. Então, a gente sabe onde a gente se encontra, a gente sabe em que ponto profético nós estamos hoje. Agora, a pergunta e é sobre o que nós vamos falar hoje: que mais sinais nós temos na Bíblia e nas profecias bíblicas acerca desse último reinado e do que vai acontecer antes de manifestar esse último reinado? Tem mais alguma coisa que a Bíblia nos mostra que a gente tem que estar prestando atenção, que a gente tem que estar observando, mais sinais que faltam acontecer antes da manifestação desse último reinado, do reinado do anticristo, e também antes da manifestação do Senhor Jesus? Sim, e é sobre isso que nós vamos estar falando hoje. Então, para a gente começar, vamos abrir em Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, essa profecia aqui é muito interessante. É uma profecia que ela dá datas específicas, ela mostra uma cronologia de tempo específico que culmina na volta do Senhor Jesus e passa pelo reinado do anticristo, o último reinado dos homens ímpios nessa terra. Então é muito interessante, certo? Então vamos prestar atenção, porque isso aqui vai nos dar um bom entendimento acerca de outros detalhes que nós precisamos saber acerca da vinda do Senhor e acerca da manifestação desse homem do pecado, filho da perdição, que é o anticristo. Então, só para colocar aqui no contexto do que nós vamos ler em Daniel capítulo 9, aqui Daniel ele se encontra no reinado dos Medos, certo? Da Medo-Pérsia, e basicamente ele estava estudando os livros, o livro profético do profeta Jeremias, certo? A gente vê aqui o profeta Daniel estudando os livros do profeta Jeremias, e ele, pelo que ele estava vendo na profecia em Jeremias, ele tinha entendido que esse exílio que Israel tinha, que tinha acontecido com Judá, era para se acabar já, porque estava cumprindo 70 anos que tinha determinado ali no livro de Jeremias. Então ele começou a buscar o Senhor, a orar, a confessar os pecados do povo dele, os seus pecados ao Senhor. E daí vamos ler a partir agora do versículo 20, certo? Fala assim: estando eu ainda falando e orando e confessando o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, e lançando a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Então, quer dizer, ele estava fazendo essa oração de arrependimento, buscando sabedoria ao Senhor para saber acerca desses 70 anos que estavam preditos no profeta Jeremias, e quando vê, aparece o arcanjo Gabriel, certo? O mensageiro Gabriel aparece para ele, e continuando no versículo 22, diz assim: e ele me instruiu e falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado, considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo
e sobre a tua santa cidade. Então, olha que interessante. Aqui o arcanjo Gabriel aparece para Daniel. Ele fala, olha, quando tu começou a orar, Deus me mandou para que eu te dê entendimento. E ele basicamente fala, tem 70 semanas determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Aqui está um ponto muito importante que a gente tem que prestar atenção. Essa profecia, ela é direcionada ao povo de Daniel, que é Israel, e a cidade, a santa cidade dele, que nós estamos falando também de Israel, de Jerusalém, do reinado de Israel, daquele lugar geográfico hoje lá no Oriente Médio. Ele está falando sobre o povo de Israel e o reinado de Israel. Então aqui ele fala, olha, tem 70 semanas determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Presta atenção, porque quando aqui ele fala 70 semanas aqui, ele está falando não de semanas de dias, mas de semanas de anos, certo? Na cultura judaica, na cultura hebraica, eles faziam esses ajuntamentos de anos de 7 em 7 anos. Como nós temos, por exemplo, as décadas, eles tinham essas semanas de anos, certo? Eles tinham não só semanas de dias, mas semanas de anos. Outro lugar nas escrituras que a gente vê isso é quando Jacó trabalhou para Labão para casar com a filha de Labão, Raquel, e basicamente ele trabalha e ele fala isso, ele fala, trabalha por essa uma semana que daí você vai poder casar com ela. Ele estava falando de uma semana de anos. Ele ficou 7 anos trabalhando para poder, então, casar com Raquel. Quando a gente vê aqui a profecia falando sobre 70 semanas, aqui está falando de 70 semanas de anos, tá? Então, Daniel, ele estava em dúvida, querendo saber acerca da profecia de Jeremias, e ele achando que já estava acabando, por causa que os 70 anos que Jeremias tinha profetizado já estavam se acabando. E aqui, quando aparece o Gabriel, ele fala, não, estão determinados não só 70 anos, estão determinados ainda mais 70 semanas, quer dizer, 70 vezes 7 de anos, né, que dá basicamente 490 anos, estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua cidade. Vamos avançar. De novo, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia e para ungir o Santíssimo. Veja que o que ele fala que vai acontecer nessas 70 semanas que estão determinadas sobre o povo e a cidade de Daniel são coisas gigantescas. Ele está falando sobre cessar a transgressão, dar fim aos pecados, expiar a iniquidade, certo? E quando você olha isso, você fala, caramba, cara, isso aqui só pode estar falando sobre algo que Jesus iria cumprir. E é exatamente isso. Quando você continua, ele fala assim, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém, até ao Messias, o príncipe, haverá 7 semanas e 62 semanas. As ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, olha que interessante. Então, de novo, Gabriel, ele fala, tem 70 semanas determinadas sobre o teu povo e sobre tua santa cidade. E essas 70 semanas, elas vão começar a contar, o tempo de largada vai começar a contar quando? Quando o decreto de restaurar, de edificar a Jerusalém for ordenado, for declarado, certo? Isso nós vemos se cumprir no tempo de Neemias. A gente encontra isso em Neemias capítulo 2, quando o rei dos persas, o rei Artaxerxes, ele envia Neemias, basicamente, resumindo, Neemias está triste por causa da condição que ele ficou sabendo acerca de Jerusalém, que as ruas estavam destruídas, os muros, o muro estava caído, as portas da cidade estavam queimadas e tal, que tinha destruição na cidade, e ele estava triste. O rei percebeu isso e basicamente ele pediu, né, para o rei se ele não podia ir lá para a cidade dos pais dele restaurar os muros e as ruas, e a cidade, as portas, e o rei decretou, ele liberou, ele deu a ordem então para que Neemias fosse começar essa reconstrução. Teve alguns decretos que aconteceram, certo? Mas esse é o decreto que melhor se encaixa, tá? Porque aqui está falando de um decreto que seria para edificar a cidade. Mas quando ele dá detalhes acerca disso, no final do versículo 19, ele fala que as ruas e o muro se reedificarão,
mas em tempos angustiosos. E quando você vai ver a história de Neemias, era basicamente isso que ele edificou, que ele começou a edificar em Jerusalém. Ele começou a edificar as ruas, edificar os muros, e em tempos trabalhosos eles tiveram muita oposição. A palavra de Deus diz que quando eles trabalhavam no muro, eles tinham que trabalhar com uma mão e com outra mão, eles tinham que estar com a mão na espada, quer dizer, eles estavam sempre armados enquanto trabalhavam, por causa da oposição que eles estavam recebendo, certo? De outros povos que estavam ali em Samaria e em volta de Jerusalém. Então, quando a gente fala sobre esse decreto, que seria basicamente o ponto inicial, onde começaria a contar essas 70 semanas, a gente está falando do decreto de Atarxerxes, tá bom? Que aconteceu em 444 a.C. Então, aí foi a largada dessas últimas 70 semanas, dessas 70 semanas de anos que estão determinadas sobre Israel e sobre a Santa Cidade. E olha que interessante, tá? Aqui ele fala, vamos voltar no versículo 5. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar a Jerusalém até ao Messias. Então ele fala, desde a ordem até chegar ao Messias, haverá 7 semanas e 62 semanas. Então, tu pega 7 semanas mais 62 semanas, dá o quê? 69 semanas. Então, basicamente, ele está falando, desde a ordem, 483 anos depois, virá o Messias. Vê que aqui é uma profecia no Antigo Testamento. Ele está anunciando que a vinda do Messias esperado pelos hebreus, viria nesse tempo determinado. Aquele profeta que Moisés falou, que viria um profeta igual eu, que quem não ouvisse esse profeta seria extirpado do povo. Aquele que eles estavam esperando, o ungido, o servo do Senhor, né? O Messias, o filho de Davi, a raiz de Jessé, que se manifestaria, aqui é uma profecia clara e óbvia falando dele, falando da vinda do Messias. Quando que o Messias viria? A partir do decreto, 69 semanas de anos depois, ou 483 anos, certo? Então, avançando. 26. E depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então, tu vê que ele aqui está falando de 2 grupos de tempo, tá? Ele fala 7 semanas e 62 semanas. Ele fala, depois das 62 semanas, será cortado o Messias. Então, ele fala, desde a ordem, tá? Vai ter 7 semanas, 62 semanas, até o Messias. Até o Messias. Depois dessas 62 semanas, esse Messias será cortado. Continuando. Será cortado o Messias, mas não para si mesmo. Aqui ele está falando do que Isaías fala em Isaías 53. Quando fala do Messias ser cortado, está falando da morte de Jesus. Em Isaías 53, quando ele está profetizando acerca do sacrifício do Senhor, o que Jesus faria para nós no seu sacrifício, ele fala, quem contará o tempo da sua vida, porque ele foi cortado da terra dos viventes. Pela transgressão do meu povo, foi ele atingido. Falando da morte de Jesus, falando do sacrifício dele por nós na cruz. Então aqui fala que desde a ordem então, da restauração de Jerusalém até Jesus seriam 69 semanas. E depois dessas 69 semanas, esse Messias seria cortado, ele morreria. Continuando. E olha que interessante. Só um ponto aqui. Ele fala que ele seria cortado não para si mesmo. Por quê? Porque Jesus não morreu por ele, por causa dele. Ele morreu por causa de nós. Ele morreu em favor do povo. Como fala em 1 de Coríntios, né, que um morreu por todos, falando de Jesus Cristo. Então aqui fala que o Messias, depois dessas 69 semanas, ele morreria, ele seria cortado, mas não para si mesmo. Avançando. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até ao fim haverá guerra, estão determinadas as assolações. Agora, olha que interessante. Aqui fala sobre esse príncipe, o Messias, que ele apareceria depois de 69 semanas do decreto, certo, de Atarxerxes, mas daí depois, mais para frente, ele fala, e o povo do príncipe que há de vir vai destruir o templo. O santuário aqui, né? Aqui, esse príncipe já não está mais falando de Jesus, do Messias, o príncipe, o Messias. Aqui agora ele muda e ele coloca a atenção no príncipe que há de vir, um outro príncipe que vai vir depois da manifestação do Messias.
E que príncipe é esse? Vamos continuar. Versículo 27. E ele, o príncipe, firmará aliança com muitos por uma semana. Então presta atenção. Das 70 semanas, desde a ordem para a edificação até o Messias, foram 69. Tá? Para as 70 semanas que o arcanjo Gabriel falou, quantas semanas faltam para cumprir? Uma semana, certo? Foram 7 semanas, 62 semanas, que dão 69 semanas ao total, até a vinda do Messias. E depois o Messias é cortado, e daí fala de um príncipe que ainda vai vir. E que esse príncipe vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Que semana é essa? É a última semana das 70 semanas que estão determinadas sobre o povo de Israel. Avançando. E ele firmará aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Vamos prestar atenção em certos pontos aqui. Primeiro, fala que ele, esse príncipe, ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana. Então, uma semana de anos, a gente está falando de 7 anos. Aqui a gente tem um detalhe, certo, bíblico acerca do tempo em que esse último reinado do anticristo, aquilo que é representado, como vocês viram nos outros estudos, pelos pés da estátua, pelos 10 chifres do quarto animal em Daniel capítulo 7, que é representado pela 7ª cabeça que volta à vida, esse é o reinado do anticristo. Quanto tempo vai durar o reinado do anticristo? 7 anos. A última semana das 70 semanas profetizadas a Daniel. Ele fala então que ele vai fazer essa aliança com muitos por uma semana, e na metade dessa semana, quer dizer, depois de ter passado 3 anos e meio dessa aliança, na metade da semana, ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação. E sobre a asa das abominações virá o assolador. O que significa ele fazer cessar o sacrifício e a oblação? O que significa que ele vai fazer cessar o sacrifício e a oblação? Aqui está falando sobre o sacrifício contínuo. Quando Deus ele estipulou a lei a Moisés, ele mandou que se construísse um tabernáculo. Esse tabernáculo era onde aconteciam os sacrifícios. E um dos sacrifícios que aconteciam era esse sacrifício contínuo, onde o sumo sacerdote sacrificava um cordeiro imaculado pelos pecados de todo o povo, de manhã e de tarde. Ele fazia sacrifícios continuamente, de manhã e de tarde, certo? Aqui fala que o anticristo, na metade desse pacto de 7 anos, dessa aliança de 7 anos que ele vai fazer com muitos, ele vai cessar o sacrifício contínuo. Só que tem uma coisa muito interessante. Nós estamos agora esperando a manifestação do reinado do anticristo. Só que para que essa profecia se cumpra, acerca do anticristo cessar o sacrifício contínuo, precisa haver templo. Porque enquanto não tiver o templo dos judeus reconstruído, o sistema de sacrifícios não pode ocorrer. Todo o sistema de sacrifícios, né, das obras dos levíticos está totalmente associada ao templo, certo? Que foi o edifício que foi construído em lugar do tabernáculo, da tenda que Deus mostrou para Moisés no princípio, certo? O primeiro a construir o templo foi Salomão. Desse primeiro templo foi destruído na época da Babilônia e ele foi reconstruído na época de Esdras e de Neemias, que a gente acabou de falar. Esse templo foi reconstruído, o segundo templo, que era o templo que existia na época de Jesus, na época que Jesus estava aqui na terra, certo? Esse segundo templo também foi destruído pelos romanos em 40 depois de Cristo. 40 depois de Cristo, 40 anos depois da morte de Cristo, 70 depois de Cristo, o segundo templo foi destruído, certo? Ele foi destruído. Então, quando fala aqui que no reinado do anticristo, que é essa última semana, certo? Esses 7 anos, no reinado do anticristo, na metade dessa aliança, ele vai cessar o sacrifício contínuo. Isso implica que vai ter a reconstrução do terceiro templo, tá bom? A gente vai falar mais sobre isso mais para frente, mas simplesmente para estabelecer o entendimento do que está falando aqui, fala que ele vai fazer então uma aliança com muitos por uma semana, por 7 anos. Na metade da semana, ele vai cessar o sacrifício contínuo, quer dizer, ele vai cumprir aquilo que Paulo fala em 2 de Tessalonicenses, que ele fala que esse homem do pecado ele vai se levantar contra tudo que se diz Deus ou é adorado, de forma que se assentará no templo de Deus,
querendo parecer Deus. Ele vai invadir, ele vai cumprir o que a Bíblia chama de abominação desoladora. Às vezes pode parecer meio técnico, meio confuso. O que significa isso? Abominação desoladora. Basicamente está falando de uma abominação, de algo abominável que vai ser feito, que vai basicamente dar o start da grande assolação, a grande desolação que vai acontecer em sequência a essa abominação que vai ser instaurada. Está falando do anticristo. Mais para frente ele fala exatamente sobre isso, quando ele fala aqui, ó, por uma semana e na metade, que ele vai fazer uma aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação, e sobre a asa das abominações. Sobre a asa das abominações virá o assolador. O assolador é quem? É o anticristo. Ele vai vir como? Com a asa das abominações. Ele vai vir causando abominações, fazendo coisas abomináveis e instaurando a assolação, que é que é a grande tribulação que Jesus fala, avançando. E isso até a consumação. Quer dizer, quando ele instaurar essa assolação ela vai durar até a consumação dessas 70 semanas. Certo? Que vai ser o quê? 3 anos e meio. 3 anos e meio de assolação. 3 anos e meio de grande tribulação. Vamos avançar. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Quer dizer, depois que cumprir tudo isso, vai ser derramado a ira do Senhor sobre o anticristo. Certo? A gente vai ver em Apocalipse lá, fala que quando Jesus ele volta, ele vai jogar o falso profeta e a besta no lago de fogo, falando do anticristo e do falso profeta, tá bom? Eu fiz aqui um panorama para a gente entender melhor essas 70 semanas, então veja aqui comigo. Então vamos repassar aqui os pontos das 70 semanas, certo? Profetizadas a Daniel, tá? As 70 semanas, elas vão dar um total de 490 anos, obviamente, certo? 7 vezes 70 dá 490. Só que o que o arcanjo Gabriel fala para Daniel? Ele fala, desde a ordem para restaurar a Jerusalém até ao Messias, o príncipe, são o quê? 7 semanas e 62 semanas. Então ele usa 2 grupos de tempos, um de 7 semanas e outro de 62 semanas. Ele fala depois dessas 7 semanas e das 62 semanas, o que dá 69 semanas, vai vir o Messias. Cara, isso aqui é uma profecia incrível, porque ele está dando a data a qual o Messias dos judeus viria. E sabe em que tempo essa profecia ela se cumpre? A ordem para restaurar Jerusalém foi em 444 a.C. Em 483 anos depois da ordem para a restauração de Jerusalém, cai exatamente no dia em que Jesus está fazendo a entrada triunfal em cima de um jumento, quando ele está entrando em Jerusalém e ele é aclamado, Hosana ao filho de Davi, Hosana nas alturas. O povo começa a se alegrar e a glorificar ao Senhor, ele andando e entrando na cidade sobre um jumento, cumprindo uma profecia que falava que ele iria fazer isso na sua vinda. Então, cara, isso aqui é uma profecia clara acerca da vinda do Messias, é uma profecia claríssima acerca do Messias, mostrando que Jesus é o Messias dos judeus, ele é o Messias profetizado ao povo hebraico. A data exata, tá? De acordo com certos estudiosos, ele vai variar um pouco. Alguns dizem que vai cair na data em que Jesus ele é batizado por João Batista, ou no momento em que João Batista fala, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, a data exata em que cai o dia exato em que cai esse tempo profético varia um pouco de acordo com os estudiosos, mas todos eles caem na vida de Jesus. Quer dizer, Jesus é o Messias, o príncipe que se manifestaria 69 semanas de anos depois da ordem para edificar, restaurar a Jerusalém, tá bom? A gente, desde a ordem para restaurar a Jerusalém, já passaram as 7 semanas, já passaram as 62 semanas, ou em outras palavras, já passaram as 69 semanas. Só que a profecia diz que teriam 70 semanas determinadas sobre o povo. 70 semanas. Onde que está a última semana, então, para que se cumpra a visão das 70 semanas, tá? Primeiro vamos ver uma questão. Ele fala, então, que seriam 69 semanas, depois das 62 semanas,
ou no final das 62 semanas, viria o Messias, o príncipe, tá? E o que ele fala? Que depois das 62 semanas será cortado o Messias. Então, falando da morte do Senhor, tá? Se o dia em que se cumpre as 69 semanas é o dia da entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, 3 dias depois desse dia é quando Jesus ele é crucificado. Então aqui a profecia simplesmente ela fala que depois das 62 semanas, Cristo ele é cortado, o Messias é cortado, mas não para si mesmo, falando da morte de Jesus. Agora presta atenção numa coisa, tá? Porque as 70 semanas que foram profetizadas, das 70 semanas, 69 já foram cumpridas, certo? O Messias já veio, ele já foi cortado, certo? Já se cumpriu essa parte das profecias. Só que a profecia ela não fala apenas de 69 semanas. Ela fala de 70 semanas. Então, quando é que vai se cumprir essa última semana? Esses últimos 7 anos para que se cumpra a profecia dada para Daniel? Essa última semana, ela começa quando o anticristo instaurar o seu reinado. Então, basicamente, funciona assim. As 69 semanas, é como o seguinte, Deus ele deu a ordem para começar a contar o tempo. Quando Artaxerxes ele deu a ordem para reedificar a Jerusalém, o tempo foi lançado. Começou a contar o tempo. Quando fechou as 69 semanas, o tempo foi pausado. É como se Deus pausasse o tempo dessa profecia das 70 semanas e as 70 semanas só vão continuar a contar quando o príncipe que há de vir, que é o anticristo, ele fizer essa aliança com muitos por 7 anos. A última semana está falando especificamente do reinado do anticristo, que vai durar por 1 semana de anos, por 7 anos, certo? Então, olha que interessante. As 69 semanas já se cumpriram. Jesus já veio, ele já morreu, ele já ressuscitou, ele já subiu aos céus e agora nós estamos vivendo aqui no que geralmente as pessoas chamam da era da igreja, certo? Nós estamos vivendo nesse tempo aqui, onde estamos cumprindo o mandamento do Senhor, que disse para nós irmos por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, fazer discípulos de todas as nações, certo? Nós estamos vivendo nesse tempo, tá? Enquanto o anticristo não aparece e ele não cumpre o que fala em Daniel 9, que ele firmará uma aliança com muitos por 1 semana, essa última semana não começa a contar, certo? Então, para que a semana comece a contar, o anticristo precisa manifestar e fazer essa aliança com muitos por 1 semana. O que ele fala? Que na metade da semana fará cessar o sacrifício, tá? Então, isso são pontos muito importantes acerca dessa última semana, esse reinado do anticristo, tá? Ele vai fazer uma aliança com muitos por 1 semana e na metade da semana ele cessa o sacrifício, mostrando que esse reinado do anticristo, tá? Ele tem 2 etapas distintas. Ele tem os primeiros 3 anos e meio e os últimos 3 anos e meio. Se você acompanhou os outros vídeos que eu fiz, você viu que lá em Daniel capítulo 7, quando está falando acerca desse chifre que é o anticristo, fala que os santos são entregues na mão do anticristo por um tempo, tempos e metade de um tempo. Está falando de 3 anos e meio. Também lá em Apocalipse, capítulo 13 ou capítulo 17, não me lembro exatamente qual que é o capítulo, fala que esse chifre faz guerra contra os santos e vence eles. E fala que ele tem poder, é dado poder sobre eles, poder ao anticristo sobre os santos, por 42 meses, tá? Que dão 3 anos e meio. Nós estamos falando da mesma coisa. Quando é que começam esses 3 anos e meio, onde o anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencer? Começa na metade da semana, quando o anticristo ele entra no templo de Deus, cessa o sacrifício contínuo, ele estabelece essa ação abominadora que começa a desolação, que começa essa grande tribulação que durará 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio do reinado do anticristo, certo? E o que acontece no final desses 3 anos e meio de tribulação? É a segunda vinda de Jesus, o arrebatamento, o dia de Cristo. No final da tribulação, no final desses 3 anos e meio de opressão, é quando o Senhor Jesus ele volta, é quando vai acontecer o arrebatamento, é quando
o dia do Senhor é chegado. Então nós estamos esperando apenas esse último reinado, os pés da estátua, os 10 chifres com o chifre que sobe no meio, a cabeça que volta à vida, ou a última semana das 70 semanas profetizadas para Daniel. Certo? Agora vamos comigo para Apocalipse capítulo 6. Só para colocar no contexto do que a gente vai ler aqui em Apocalipse capítulo 6, agora lembrando, tá? A gente estava lendo Daniel é no Antigo Testamento, agora a gente foi para Apocalipse, tá? Jesus já veio, já morreu, já ressuscitou, já subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, certo? Isso aqui é a visão que João, o apóstolo João, ele recebe do Senhor, as instruções e visões acerca também da segunda vinda do Senhor Jesus, tá? E o que acontece? João, nos primeiros 3 capítulos de Apocalipse, o Senhor Jesus basicamente ele está dando instrução a igrejas físicas, a igrejas presentes naquele tempo, naquela era, certo? Naquele momento de tempo, Deus dá instrução a 7 igrejas, repreendendo, exortando, louvando algumas das igrejas pelo que eles fizeram, ajustando certas coisas. E daí, lá no capítulo 4, certo? Capítulo 4, versículo 1, fala assim: depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que, como de trombeta, ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Então, João, ele vê essa porta aberta no céu e o Senhor basicamente falando, essa voz falando para ele: sobe aqui, entra nessa porta e eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer depois destas. Quer dizer, isso que eu acabei de falar é para esse tempo, é para as igrejas aqui que se encontram, mas eu vou te mostrar coisas que vão acontecer no futuro. Então, basicamente, quando ele entra nessa porta, ele vê o trono de Deus, ele vê o ancião de dias, os 24 tronos, os 24 anciãos, os animais viventes, os 4 querubins em volta do trono e tal. Só que daí João, ele olha para a destra do ancião de dias de Deus e ele vê esse livro, certo? Com 7 selos. Não está falando de um livro encadernado como a gente conhece hoje, mas está falando de um pergaminho enrolado, selado com 7 selos. E ele olhou para esse livro e ele viu que não tinha ninguém que era digno de abrir esse livro ou de desatar os seus selos. Quer ver? Vamos ler aqui, ó, em Apocalipse 5, no versículo 2, fala: e vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Certo? Então, olha que interessante. Quando ele está chorando porque não tinha nenhum digno de abrir o livro, né, João, um dos anciãos fala: não chora, eis aqui o leão da tribo de Judá que venceu, o leão da tribo de Judá que venceu, eis aqui a raiz de Jessé, certo? E daí ele olha e ele vê o quê? Um cordeiro como sendo morto. Está falando de Jesus. Então ele vê Jesus e Jesus ele vai e pega esse livro da destra de Deus, certo? Então, o capítulo 6 de Apocalipse, que é o que a gente vai ler, é quando Jesus, ao pegar esse livro, ao pegar esse pergaminho, ele começa a desatar esses selos, ele começa a abrir os selos desse livro, e conforme ele vai abrindo os selos, coisas vão acontecendo. E vamos ler aqui, vamos acompanhar então. Os 7 selos. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso e para vencer. Então, olha que interessante, tá? Jesus, ele vai e pega aquele livro da destra de Deus, e ele abre o primeiro selo. Quando ele abre o primeiro selo, o anjo fala: vem e vê. E daí, quando ele olhou, ele viu um cavalo branco, e um que estava sentado sobre ele, o qual tinha recebido um arco, certo? E recebeu uma coroa. E olha que interessante, aqui fala que foi-lhe dada uma coroa e ele saiu vitorioso e para vencer. A pergunta é: quem é esse cavaleiro,
né, nesse cavalo branco? A gente tem a resposta em 2 outros lugares. Tem 2 outros lugares na Bíblia que falam sobre esse assentado no cavalo branco. Quando a gente abre em Salmos capítulo 45, olha o que fala. A partir do versículo 1 fala assim: o meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Tu és mais formoso do que os filhos dos homens. A graça se derramou em seus lábios. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinge a tua espada à coxa, ó valente, com a tua glória e a tua majestade. E neste teu esplendor cavalga prosperamente por causa da verdade, da mansidão e da justiça, e a tua destra te ensinará coisas terríveis. As tuas flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Tu amas a justiça e odeias a impiedade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria mais do que a teus companheiros. Aqui, claramente, nesse capítulo, é uma profecia acerca de Jesus. Tem versículos aqui que são utilizados no Novo Testamento ao se referir a Jesus. Em Hebreus capítulo 1, utiliza esse versículo do ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Esse versículo é utilizado ao falar de Jesus, referindo ao Senhor. Claramente, esse capítulo é uma menção ao Senhor Jesus, ao Messias. E aqui fala de Jesus, o rei, cavalgando. E não só cavalgando, mas fala, as tuas flechas são agudas nos corações dos reis. E não só isso, ele fala que os inimigos, aqui no versículo 5, fala que, né, as flechas são agudas no coração dos inimigos do rei, e por elas os povos caíram debaixo de ti. Então está falando dos povos caindo debaixo dele e ele pisoteando os povos com o seu cavalo. O que isso nos lembra? Nos lembra de Apocalipse 19, que é outro lugar onde nós vemos, de novo, Jesus assentado sobre um cavalo branco. Então, em Apocalipse 19, no versículo 11, fala: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, muitas coroas. E tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tinta em sangue. Por quê? Porque aqui está falando do momento que o Senhor vai fazer guerra contra os povos do anticristo. Quer dizer, o anticristo ele vai reunir povos e nações para guerrear contra o Cordeiro. É o momento em que é conhecido como como o momento em que Jesus ele pisa o lagar da ira de Deus. Vocês vão ver até nesse contexto aqui. O momento que ele vai atropelar as nações. Tem várias profecias que falam sobre isso. Em Isaías 63 fala sobre este que vem de Edom, manchado com as suas vestes em vestes tintas. Daí pergunta para ele, por que estão manchadas as tuas vestes? Ele fala, porque eu pisei no lagar e o sangue salpicou as minhas vestes. Está falando no momento em que Jesus ele vai pisar os povos que vão se unir para fazer guerra contra ele, certo? E avançando aqui fala, de novo, e estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, tá? Então aqui claramente está falando desse dia, o dia em que Deus vai pisar o lagar da ira, o dia em que Deus vai fazer guerra contra esses povos que vão se reunir para fazer guerra contra o Cordeiro. Tá bom? Então, de novo, quando a gente vê esse selo, esse primeiro selo abrindo e saindo esse cavalo branco, e esse cavaleiro que está sobre ele tem uma coroa, e ele tem um arco, e ele sai vitorioso e para vencer, ele obviamente está falando de Jesus. Eu já vi pessoas dizendo que esse cavalo simbolizaria o anticristo, que ele é um falso salvador, assim como Jesus, ele é esse cavaleiro no cavalo branco em Apocalipse 19, e ele é esse cavaleiro
né, no cavalo em Salmos 45, mas esse cavaleiro no cavalo é o anticristo. Não faz sentido, em nenhum outro lugar a gente vê o anticristo sendo simbolizado como um cavaleiro num cavalo branco, muito menos com uma coroa, com arco e flecha, exatamente as descrições que nós vemos em Salmos 45 e também em Apocalipse 19. Então, para mim, colocar esse cavaleiro no cavalo branco como sendo o anticristo é ignorar toda a interpretação que a própria Bíblia dá acerca de Jesus. Esse cavaleiro no cavalo é Jesus. Olha que interessante. Aqui fala que ele saiu vitorioso e para vencer. Quando é que Jesus venceu? Ele venceu na sua morte e ressurreição, certo? Quando é que ele pisou a cabeça da serpente? Foi quando, né, foi o momento que a serpente mordeu o calcanhar dele, quando ele recebeu em si a recompensa dos pecados, certo? Que por causa de Adão nós recebemos, certo? Quando ele tomou a picada da serpente é quando ele pisa a cabeça da serpente. É o que fala em Colossenses, que Jesus despojou os principados e potestades, falando do diabo e seus anjos, e os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Quando é que ele recebe toda a autoridade? É quando ele ressuscita. Quando ele ressuscita, ele fala, toda autoridade nos céus e na terra me é dada, certo? E a palavra de Deus fala que ele se assenta à direita de Deus Pai, esperando que seus inimigos sejam postos por escabelos dos seus pés. Então, olha que interessante. Aqui fala que esse cavaleiro, ele sai vitorioso, mas ele não só sai vitorioso, ele sai vitorioso e para vencer. Está falando de uma vitória já conquistada, mas de uma vitória que ainda vai acontecer. Está falando de Jesus. Ele já venceu espiritualmente, ele já recebeu autoridade, ele já despojou os principados e potestades, mas ele está sentado à direita de Deus Pai até que seus inimigos sejam postos por escabelos de seus pés. É como fala em Hebreus. Fala que nós não vemos como todas as coisas estando sujeitas a Jesus ainda. Se tu olhar para o mundo hoje, você vai falar, cara, Jesus ele já não venceu? Então por que ainda tem tantos homens ímpios, tantas maldades no mundo? Porque Deus está dando tempo aos homens para se arrependerem, como diz em Pedro. Deus não é tardio para com suas promessas, mas ele é paciente, não querendo que nenhum se perca, mas que todos venham ao conhecimento da salvação. Deus está dando tempo aos homens para eles tomarem a decisão, para eles se arrependerem dos seus pecados. Mas a verdade é que a palavra de Deus fala em 1 Coríntios capítulo 15, que convém que Jesus ele reine até que ele sujeite todos os inimigos debaixo dos seus pés. Então, quando a gente vê o cavaleiro e a imagem é ele atropelando os inimigos, os inimigos sendo colocados para debaixo dele, quer dizer, ele pisoteando, é a imagem lá de Gênesis capítulo 3. É Jesus cumprindo o que falou em Gênesis 3, o dia que ele pisaria a cabeça da serpente. Ele já pisou na cabeça da serpente na sua morte e ressurreição, mas ele continua a submeter os seus inimigos debaixo dos seus pés. Em 1 Coríntios capítulo 15, fala que o último inimigo que há de ser vencido é a morte. Então, quer dizer, a gente sabe que a morte ela só vai ser vencida completamente lá no dia do julgamento do trono branco. Em Apocalipse capítulo 20, fala que a morte e o inferno são lançados no lago de fogo. Quer dizer, esse é o dia em que o último inimigo foi vencido. A vitória de Jesus foi completa. Então, ele saiu vitorioso por quê? Porque ele já morreu, já ressuscitou, já despojou os principados e potestades, já recebeu toda a autoridade, já está sentado à direita de Deus Pai, mas ele ainda sai para vencer, porque ele ainda vai estabelecer essa vitória que ele teve na cruz, sujeitando seus inimigos um por um até o último. E daí diz em Coríntios, capítulo 15, que quando ele sujeitar todas as coisas, ele mesmo vai se sujeitar àquele que lhe sujeitou todas as coisas, para que Deus seja tudo em todos. Glória ao Senhor Jesus. Então a questão é, esse no cavalo branco é Jesus. Ele saiu vitorioso e ele saiu para vencer, para estabelecer a sua vitória até o fim. Então é isso que a gente vê, por exemplo, em Apocalipse capítulo 19. Jesus ele está no cavalo branco e ele está indo para pisar, para colocar os seus inimigos debaixo dos seus pés, certo?